chamou cada um na sua individualidade. Eu falo mais mansa, aí vem outros pastores aqui com vozeirão, mas nós precisamos nos colocar na identidade a qual o Senhor nos chamou. Às vezes nós vemos tantas pessoas e falamos assim: nossa, eu queria tanto me parecer com fulana, eu acho tão lindo isso, mas o Senhor chamou você e eu como pessoas únicas. O Senhor tem algo para mim e para a sua vida, unicamente, para mim e para você. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo de comparação. Nós somos empurrados todo dia para esse mundo. Abrimos aí a nossa rede social, né? E aí olhamos aquelas coisas ali acontecendo na vida das pessoas, parece que é tão rápido. Mas na verdade tem muitas pessoas que vivem um engano na rede social. E às vezes nós queremos viver a vida daquelas pessoas. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho algo especial para você. Eu tenho algo único para a sua casa, para a sua vida. Então viva a estação a qual você está. Para de ficar se pareando a vida das pessoas. Para de ficar se movendo pelo que os outros estão vivendo. Se mova por aquilo que o Senhor colocou você nesse dia, nessa hora. Às vezes nós olhamos, né, antes de eu entrar na palavra, olhamos para a vida de um pastor, está aqui a pastora Débora. E às vezes a gente olha, tá a pastora Manusa, eu e meu esposo, o pastor Hugo. Às vezes a gente olha a vida de um pastor e acha que é tudo tão fácil, né? Às vezes nós estamos aqui, só o Senhor sabe, conhece o nosso coração. Meu Deus. Queridos, às vezes nós queremos fugir desse lugar. É verdade, Jesus. Esse lugar às vezes parece tão desconfortável, tão difícil. A palavra do Senhor fala que quando Deus chama Abraão ali, e ele dá um intimato para ele, fala assim: olha, você vai sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Mas imagina você olhando para uma promessa de Deus. Deus, ele só fala assim: sai, sem destino, sem um lugar para ficar. E você olha e cria uma expectativa: Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Mas no meio do caminho, o meio do caminho, gente. O meio do caminho acontece tantas coisas. No meio do caminho vem tantas situações para nos querer fazer desistir. E aí é onde nós entramos nesse meio do caminho. Se você carrega algo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, se você carrega uma palavra do Senhor, quem foi que prometeu? Quem foi que prometeu? Não foi Deus que fez a promessa? Ele não é fiel para cumprir. Então por que quando vem a adversidade você começa a questionar? Meu Deus. Porque quando vem aquele dia mau você começa a falar: será Deus? E eu brinco que às vezes a gente baixa um espírito de Sara na gente, né? E a gente quer dar um jeito. É o espírito de Sara baixando. Mas o Senhor está dizendo: sou eu que fiz a promessa e eu não minto. Eu sou o mesmo ontem, hoje, e eu permaneço para sempre. Então, se Deus colocou algo sobre você, querido, permaneça. Entra nesse lugar, descansa, a qual o Senhor chamou você. A palavra do Senhor vai dizer: lançai sobre mim toda a sua ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Querido, é o Senhor que cuida de nós. É nesse dia aí da aflição, nesse dia da dor, nesse dia da angústia, porque pastor não é super-herói, não. As nossas expectativas, ela precisa estar no Senhor. Quando você entrar nesse lugar, é quarto de guerra, Deus te deu armas para lutar. Aleluia. Deus, ele deu a mim e a você armas para lutar. Então tenha consciência que a sua expectativa e a minha, ela está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E a gente está vivendo, queridos, um tempo cheio de armadilhas, né? E o Senhor fala que aquele que quiser vir após mim precisa fazer o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor fala de que todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Quando a palavra do Senhor fala que todas as coisas elas vão cooperar, são todas. As coisas boas e as coisas ruins. Quando José recebe aquele sonho
Imagina se ele tivesse recebido o sonho e como seria ter chegado naquele sonho. Eu tenho certeza que ele teria fugido. Eu acho que eu teria, porque não é fácil não. Quando José ele recebe aquele sonho, ele passa em torno de 13 a 14 anos até que a promessa se cumpra. E a palavra do Senhor diz que ele foi preso, ele sofreu prisões, ele sofreu por mentiras. E se tem uma coisa que um escolhido do Senhor passa por várias escolas, eu estava comentando com a pastora que eu comento com o Hugo, é a escola da humilhação, é a escola da perseguição, é a escola da rejeição. Gente, é a escola da escassez financeira. Meu Deus, essa é difícil. É difícil você olhar na sua casa e não ter o que comer, ou ter um arroz e um feijão, e você falar: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio que o Senhor vai prover. Se o Senhor prometeu, eu confio que o Senhor vai prover. E a gente tem vivido num mundo que nos empurra para muitas mentiras. É o famoso coach, é a vida perfeita. Mas a Bíblia nos fala de morte. A Bíblia fala para a gente tomar a nossa cruz. A Bíblia fala para a gente nos render e nos negar a nós mesmos, as nossas dores. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Romanos 8:36, que o mundo nos vê como ovelhas levadas ao matador. Ovelhas mudas levadas ao matador. Mas para quem a gente vai? Para quem nós vamos quando a gente passa por dores? Para quem nós vamos quando o dia vai mal? O Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Queridos, aonde é esse esconderijo do Altíssimo? Nesse esconderijo do Altíssimo você encontra descanso. Nesse esconderijo do Altíssimo você encontra paz. A palavra vai nos dizer que existe uma paz, pastora, que somente o Senhor pode dar. Existe uma paz nesse lugar que somente o Senhor pode nos dar. E nós precisamos, pastor, entrar nesse lugar. Porque para romper não é fácil. Para levar ao Senhor as nossas dores não é fácil. E as pessoas olham para nós com muita expectativa. Elas olham para a gente achando que a gente pode dar tudo. E só o Senhor sabe o que nós passamos. Só o Senhor sabe das lutas, das angústias, das orações, das lágrimas. Mas o Senhor é aquele que nos renova, pastor. Creia nisso. Entra nesse lugar de descanso. Entra nessa habitação no esconderijo do Altíssimo. A palavra fala que a sombra do Onipotente é só a sombra do Senhor. Nós vamos encontrar descanso. Nós precisamos nos lembrar que estamos numa luta constante contra o inimigo. O inimigo, ele não está de brincadeira. Ele não brinca de ser diabo. O C.S. Lewis, ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com que nem tudo é o diabo e nada é o diabo. Nem tudo é o diabo e nada é o diabo. Sabe aquela pessoa que fala assim: não tem a ver com o diabo não. Ou aquela que fala assim: tudo é o diabo. Não, queridos. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, ele não está brincando. E o Senhor, ele vai nos levar a aprender a lutar essa guerra. E eu quero que você abra comigo lá em Efésios 6:10. O Senhor, ele não deixou a mim e você desamparado. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele estaria conosco todos os dias. Não são só nos dias bons, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Queridos, eu quero dizer algo para você que o Senhor tem ministrado no meu coração. Existe vida de Deus em você. Você não está morto, por mais que você passe por situações adversas. Você não está morto. Quando o diabo, ele olha para mim e para você, ele quer mesmo nos aniquilar. Ele quer trazer mentiras sobre a nossa vida para que a gente acredite nelas. Mas o Senhor, ele não nos deixou desamparados. Lá em Efésios 6:10 vai dizer assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força do seu poder. Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor, Ele está nos alertando que o diabo, ele é astuto. Lá no livro de Pedro vai dizer, olha, e o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E nós precisamos, no meio da nossa caminhada, ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Porque no livro de Mateus vai dizer, se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, em quão grande trevas você estará? Queridos, o que você tem posto diante dos seus olhos? O que você tem visto? É muito fácil a gente entrar num culto como esse e ser cristão. Mas ser cristão no dia a dia lá fora, como é desafiador. Ser cristão no seu trabalho. Ser cristão com aquelas pessoas que te fazem mal. Que a palavra fala o quê? Que a gente precisa suportar as pessoas e que, gente? É amor. É suportar em amor. Como estávamos conversando, se possível, tenha paz com todos. Nós precisamos ter cuidado com quem nós somos no nosso dia a dia. O que adianta? Tem uma pastora amiga linda que ela fala que adianta eu falar em línguas na igreja e não segurar a língua lá fora? O que adianta eu falar em línguas aqui, rodar, falar do Espírito Santo e lá fora eu fazer contenda contra o meu irmão? O que adianta eu entrar aqui e falar de Jesus, mas lá fora eu saio falando mal dos irmãos da igreja, falando mal da igreja, falando mal do pastor? Nós precisamos orar, queridos. Orar pelos nossos pastores, orar por aquelas pessoas que estão orando por nós, cobri-las de oração, porque a batalha não é fácil. E aí Efésios, ele vai continuar dizendo, porque não temos que lutar contra a carne, nós não temos que lutar contra pessoas. Se alguém, querido, está falando de você, a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra os demônios que estão agindo através dessa pessoa. Nós precisamos entender isso. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se o diabo não poupou nem a Cristo. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava ali no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Quanto mais nós, queridos. E aonde nós estamos nos apegando no dia da tentação? Para quem nós estamos indo? A Bíblia fala que os discípulos, enquanto Jesus estava ali conversando com alguns outros discípulos, porque tinha os 12, mas tinha vários outros. Enquanto Jesus conversava e alguns teve dissensões do que Jesus estava falando, começaram a ir embora. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês não vão também não? E aí os discípulos sabem para quem nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna, para que iremos? Se só Ele tem palavra de vida eterna para mim e para você, querido. Não tenha Jesus como alguém que faz uma promessa e se esquece dela. Duro é viver o dia do silêncio. Essa escola é difícil. Porque você ora, parece que o céu está de bronze. Você pergunta, Deus não responde. E aí o que você faz nesses dias, querido, vai levar você a vencer. A perseverança. Perseverar quando ninguém fala é muito difícil. Permanecer quando o Senhor não responde às suas orações não é fácil. Mas é o permanecer e a perseverança que vai levar você rumo à vitória. Queridos, o Senhor não fez uma promessa para você morrer nessa estação. Ele não fez. Ele não fez uma promessa para você morrer nessa estação. Sabe quem diz isso para nós? O diabo. É ele que fica o tempo inteiro. Cadê ela?
Olha só, o quadro é de morte. O quadro é de escassez. Aonde está essa promessa? E o Senhor está nos dizendo hoje, olha, eu tenho vida e vida em abundância para você. Não pense que você vai morrer no meio do caminho. Olha o que eu faço com você. Olha como eu encho você de graça. Olha como eu renovo você nessa noite. Olha como eu trago esperança e expectativa do céu sobre a sua vida. Queridos, você não é ninguém para Deus, não. Você é alguém especial para Ele. Ele não chamou você por acaso. Então não viva parecendo que está morto. Viva com a vida de Deus que está dentro de você. E aí a palavra vai continuar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso tudo, queridos, fica firme. Se está mandando ficar firme, querido, é porque não é fácil. E deixa eu falar algo com você que o Senhor estava ministrando no meu coração enquanto eu estava sentado. Luta as suas guerras. Para de ficar lutando guerra de gente que não está nem aí para nós. Para de ficar tomando partido com quem não está nem querendo saber de Jesus. Somos chamados para orar, somos chamados para interceder pela vida das pessoas, somos. Mas por aqueles que têm compromisso com Cristo. Sabe por quê, queridos? Quando nós pegamos uma armadura que não é nossa, nós estamos guerreando uma guerra que Deus não mandou. E aí nós começamos a viver lutas que não era para a gente estar vivendo. Porque estamos lutando guerras que não são nossas. Então começa a se despojar de toda guerra que não é sua. Para você lutar a guerra que Deus colocou nas suas mãos. Luta as suas guerras. Ore por você. Você tem poder de orar pela sua casa. O véu foi rasgado, querido. Eu não preciso de um intercessor, não. É maravilhoso. Eu vim aqui, pedir a pastora Débora, as pastoras que estão aqui para orar pela gente. É bom demais. Mas melhor ainda é você entrar num lugar de intimidade com Cristo. Melhor ainda é você conhecer a esse Deus que te leva a esse lugar. Deixa eu dizer algo para você. Quando Moisés, Deus ele vai falar com o povo e a nuvem desce. E Moisés começa a entrar, porque Moisés tinha intimidade com Deus. O povo estava no arraial. Moisés começa a entrar e acha que o povo está atrás dele, entrando na nuvem também. Quando o povo ouve a voz de Deus, eles se afastam. E eles falam assim, Moisés, fala você com Deus. A gente não quer, não. Fala você com Deus. Às vezes somos como esse povo. Rejeitamos a glória de Deus. Queremos somente alguém intercedendo por nós. E rejeitamos a glória de Deus. O Senhor ele está nos chamando a ter intimidade com Ele. Só viveremos coisas sobrenaturais quando entrarmos nesse lugar de intimidade. Não é ruim você pedir oração, não, queridos. Mas aprenda a interceder por você. Aprenda a interceder pela sua casa. Você tem autoridade no céu sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu marido, a sua esposa. Você tem autoridade no céu. Então entre nesse lugar, sabe? Crie expectativa em Deus. E aí, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos